expectativa receber tudo aquilo que Deus tem para nós neste ano sobrenatural. Aleluia! Boa noite a todos. Que bom ter você aqui conosco, no nosso meio, nesta segunda celebração. Já tivemos a nossa primeira celebração, que foi assim algo muito especial da parte de Deus, e certamente esta celebração também será algo muito especial da parte de Deus para as nossas vidas. Então, seja muito bem-vindo à família missionária. Fique muito bem à vontade no nosso meio. Nós sabemos que hoje nós estamos encerrando, o ano de 2024. Mas se nós rememorarmos todo esse ano de 2024, nós estivemos debaixo de uma palavra profética, esta palavra profética denominada como o ano do sobrenatural. Nós vivemos algo assim, literalmente, onde a nossa fala não consegue definir. Não há palavras no nosso peito para definir aquilo que nós vivemos como igreja neste ano de 2024. Por exemplo, vou dar apenas uma pincelada para você. Neste ano de 2024, até algumas semanas atrás, já tem um bom tempo que eu pedi o levantamento à nossa equipe responsável a respeito de quantas pessoas vieram até este altar entregar a sua vida a Jesus. Até algumas semanas atrás, foram mais de 200 pessoas neste altar entregando a sua vida a Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Mais de 200 histórias mudadas, transformadas pelo poder do Evangelho. Mais de 200 pessoas. Até algumas semanas atrás, creio que nós já chegamos aí a mais de 250 pessoas, se formos fazer um levantamento atual de pessoas que vieram até este altar e entregaram a sua vida a Jesus. Hoje, então, neste último dia do ano de 2024, eu gostaria de trazer uma exposição bíblica para o seu coração, que vem como este tema: gratidão. Só que quando eu falo a respeito de gratidão, eu não estou dizendo a você que nós nos reunimos aqui para agradecer porque nós tivemos ausência de problemas. Se você observar os seus dias de 2024, talvez eles foram construídos com algumas situações complicadas, difíceis, que arrancaram dos seus olhos lágrimas, tiraram algumas noites de sono, geraram uma certa preocupação. Então, quando eu falo a respeito de gratidão, eu não estou falando a respeito de ausência de problemas, mas eu estou falando que nós nos reunimos aqui nessa noite em gratidão por quem é o nosso Deus e por quão imensuravelmente poderoso Ele é. Então, quando eu falo a respeito de ser grato a Deus, eu não estou falando que nós fomos imunes às dificuldades, imunes a problemas. Pelo contrário, muitos de nós estamos chegando nesse último dia do ano de 2024 como vencedores, vencedoras, que enfrentaram capítulos aí do ano de 2024 difíceis. Então, nós estamos aqui, não é pela posição das circunstâncias, não é porque não existiu, mas é por causa da posição do nosso Deus. Ele continua sendo Deus, ontem, hoje e eternamente. Então o meu coração se reverencia a Deus, não por causa da ausência de dificuldades, mas apesar das dificuldades. E eu gostaria de pegar um texto bíblico muito conhecido e até citado aqui, agora há pouco, a palavra do apóstolo Paulo, que foi direcionada à igreja em Tessalônica, 1 Tessalonicenses capítulo 5, no versículo 18, onde o apóstolo Paulo pega a sua pena e escreve àquela igreja: sejam agradecidos, haja o que houver, porque esta é a vontade de Deus para com vocês que pertencem a Cristo Jesus.
Eu chamo a sua atenção para essa palavrinha, agradecidos. E para o texto que vem com o seguinte: haja o que houver. Há muitas interpretações erradas a respeito deste texto bíblico, onde as pessoas interpretam que o apóstolo Paulo está dando para nós uma cultura de masoquismo, em que você se satisfaz com as circunstâncias, independente quais elas sejam. Mas a teologia do apóstolo Paulo não é uma teologia masoquista, não é uma teologia em que ele traz a igreja em Tessalônica e no decorrer dos anos, a igreja aqui hoje, no ano de 2024 em Caprobó, para que nós venhamos nos autoflagelar, ou autoflagelos, mediante aquilo que nós enfrentamos, mediante aquilo que nós passamos. Não. Eu gostaria de pegar emprestado a hermenêutica do teólogo escolástico, considerado como doutor da igreja, Tomás de Aquino. Aquino, quando foi interpretar este texto, respeitando a interpretação paulina, ele trouxe algo espetacular. A gratidão apontada pelo apóstolo Paulo não é a resposta a uma ação. Obrigado por ter feito uma benfeitoria por mim. Obrigado por ter feito algo a meu respeito. Não é uma ação. A gratidão é apenas uma faceta, uma face desse discurso. O ato a uma ação, uma resposta. Mas a teologia paulina não está trazendo essa reflexão para nós. A reflexão paulina e o discurso de Tomás de Aquino, em sua interpretação hermenêutica, é a respeito de uma posição do coração. Por isso, quando Paulo escreve a Tessalônica, ele diz: sejam sempre agradecidos, que o coração de vocês estejam numa posição superior a qualquer situação que vocês venham enfrentar. Então, nesta noite eu gostaria de abrir a sua mente para divorciarmos da interpretação que gratidão seja a resposta a uma ação. Mas gratidão tem tudo a ver com a posição do coração. É o estado do coração. Não é algo formatado pelo vocabulário. É algo dentro do nosso coração. É o estado do meu coração, que vai sobressair a qualquer circunstância. E eu então, com o meu coração posicionado na pessoa de Deus, eu então terei a capacidade de enfrentar qualquer situação. Um escritor contemporâneo, os seus livros são contemporâneos, mas já morreu há alguns anos atrás, mas ele tem os seus livros na contemporaneidade, que muitos gostam de ler os seus livros, até mesmo aquela série, As Crônicas de Nárnia, né? Nós vemos que C.S. Lewis diz o seguinte: as dificuldades muitas vezes revelam que nossa alegria estava ancorada em coisas transitórias. A gratidão nos reposiciona, colocando nossa esperança apenas em Deus. A gratidão nos reposiciona, não nas situações ou coisas transitórias, mas colocando a nossa esperança em Deus. Nós estamos chegando no ano de 2025. A folha do calendário vai mudar. O ano 2024 é transitório, o fato é que está acabando. Todos os anos, dentro da cronologia, eles vão findar, eles vão passar.
porque nós estaremos brevemente diante da eternidade do Senhor. Então note bem para você frisar o que eu estou dizendo. A gratidão não tem nada a ver com a resposta, com um discurso a uma ação, mas com o posicionamento da esperança apenas em Deus. Quando eu entendo esta verdade, eu compreendo então que tem mais a ver com o coração do que com apenas formatações de palavras. E C.S. Lewis acertou o alvo quando ele, à luz dessa interpretação de Tomás de Aquino, compreende que gratidão tem a ver com o coração. É o coração em Deus que expressa a verdadeira gratidão. Talvez você hoje chame coincidência algumas coisas boas que aconteceram a você no ano de 2024. Talvez você coloque na conta da coincidência, mas eu gostaria de dizer a você que coincidências são pequenos milagres, onde Deus prefere não aparecer. Então não foi apenas coincidência, mas foram milagres da pessoa de Deus que foram expressos na sua vida. Milagres de Deus. Então talvez você olhou para alguma situação esse ano e interpretou: poxa, isso foi coincidência. Não, são milagres de Deus. E Deus, Ele preferiu não aparecer. E o que nós precisamos fazer? Colocar o nosso coração em Deus, porque Deus está tecendo todos os nossos dias. O que nós precisamos fazer? Colocar o nosso coração em Deus, porque Deus está com os nossos dias nas palmas de suas mãos. E nada acontece na nossa vida sem a boa mão de Deus. A boa mão de Deus, ela molda os nossos dias. O salmista diz que ainda quando nós éramos informes, o Senhor já o que nos conhecia. Esse conhecimento de Deus que transcende o tempo, faz com que compreendamos que Deus ele é atemporal. Deus ele não está preso ao tempo, porque no princípio criou Deus os céus e a terra. E este no princípio foi criado por Ele. Deus está fora do tempo. Então nós precisamos nesta noite entender que toda a nossa história de vida não existe coincidência. Existe cristocidência. É a vontade de Deus expressa na sua vida. Não existe coincidência. É o acaso. É a obra. Não. É a vontade de Deus expressa, sendo expressa. Mas eu gostaria de perguntar a você, como anda a sua visão para 2025? Como que está a sua visão para 2025? Talvez os problemas embaçaram a sua visão. Talvez as dificuldades embaçaram as lentes dos seus olhos. Isso acontece conosco. Na maioria das vezes na nossa jornada, que nem sempre nós estamos num platô, mas às vezes nós enfrentaremos oscilações circunstanciais e as lentes dos nossos olhos ficarão embaçadas. Nós não conseguiremos enxergar sequer um amanhã de esperança. Mas eu gostaria de dizer a você nesta noite: Deus conhece os planos que tem a seu respeito. Deus sabe o futuro que Ele tem para você. Por isso, esta é a noite de permitirmos com que o Espírito de Deus venha desembaçar as nossas lentes, os nossos olhos, para que consigamos enxergar. É verdade que nós temos a dificuldade de enxergar o que está à nossa frente.
A Mariana de vez em quando pede para que eu vá pegar algo em algum local da casa. E eu caço e não encontro. Mas quando ela chega, ela olha e disse: estava aqui. Nós temos a capacidade de não encontrar aquilo que está à nossa frente. Muitas vezes isso, na verdade, é uma capacidade do homem, né? De não encontrar aquilo que a mulher guarda. Nós temos dificuldade de não achar, de não encontrar, de não visualizar. E na maioria das vezes, na nossa jornada, nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, venha desembaçar os meus olhos para que eu consiga ver, para que eu consiga enxergar. E nesta noite eu então trago esta exposição com o tema gratidão, enxergando o invisível. Aí eu fui buscar um personagem onde ele mostraria a posição do seu coração e ao mesmo tempo alguém que enxergou o invisível. Aí, rebobinando a nossa memória, nenhuma das nossas séries, nenhuma das nossas campanhas que trabalhamos esse ano, a espera de um milagre foi toda em cima do profeta Eliseu. Aí quando eu olho para o profeta Eliseu, eu enxergo alguém que tinha o coração posicionado em Deus. O coração do profeta Eliseu era um coração elevado à pessoa de Deus. E sempre quem tem um coração elevado à pessoa de Deus enxerga o invisível. Aí quando você vai ler 2 Reis 6, de 8 a 17, você vai ver um contexto em que o rei da Síria arquitetava um planejamento estratégico para ir contra Israel. Só que sempre quando eles montavam aquele projeto, logo o rei de Israel ficava sabendo. E não dava tempo para a Síria executar o planejamento de guerra contra Israel. Ao ponto do rei da Síria ficar indignado. Por que isso está acontecendo? Alguém de vocês aqui está sendo X9. Vocês estão levando para Israel o que não deveria levar, que era o nosso planejamento estratégico. E um dos seus soldados disse: não, rei. Lá tem um profeta chamado Eliseu, e este homem é homem de Deus. Certamente este homem está sendo um instrumento para levar aquilo que nós estamos arquitetando, porque ele recebe revelação da parte de Deus. Então, sempre quando acontecia um planejamento estratégico de guerra, Deus revelava ao profeta Eliseu e colocava tudo a ruínas. E então ele teve uma ideia: se é este homem que está jogando tudo a ruínas, aquilo que nós estamos planejando, nós vamos matá-lo, nós vamos destruir. Ele está em Dotã. Vamos cercar Dotã. Aí o que acontece, meus irmãos? Pela manhã, o servo de Eliseu sai. Penso que numa brisa gostosa lá em Dotã, talvez uma manhã gelada, com um cafezinho, uma xícara na mão. Vejo até a fumaça saindo da xícara do cafezinho do servo. E quando ele vai colocar aquele café na boca, o que ele enxerga? Um exército cercando aquele lugar. E ele fica apavorado. E agora, o que nós vamos fazer? Talvez você que hoje chegou nesta mesma situação, talvez você tenha gritado como servo de Eliseu: 2024 está acabando e agora o que eu vou fazer? Eu estou cercado de circunstâncias, de situações, de dificuldades, e o que eu vou fazer? O que eu chamo a sua atenção para quando você lê este texto bíblico é de que existe a mesma situação e duas perspectivas diferentes. O servo enxerga a impossibilidade e o profeta enxerga o invisível.
O servo vê dificuldade e o profeta vê saída. O servo enxerga tudo nublado e o profeta vê as mãos de Deus. Talvez hoje você tenha chegado aqui assim. Talvez você tenha enxergado dificuldade. Talvez você tenha enxergado lutas. Mas eu gostaria de dizer que Deus deseja desembaçar os seus olhos. Quando nós vemos neste texto um manifesto além das palavras. Nós não vemos gratidão como um manifesto das palavras. Lembra de Tomás de Aquino, Tessalonicenses, que eu li agora há pouco? Gratidão é posição do coração. O coração do profeta estava em Deus. A chave para o seu ano de 2025 é essa. É o seu coração estar em Deus. Nós vemos a exposição do coração de um homem, de dois homens. Nós vemos a exposição do coração de um profeta e nós vemos a exposição do coração de um servo. 2025 está chegando, faltam algumas horas, poucas horas para 2025 está chegando. Eu vou viver 2025, você vai viver 2025. Ninguém aqui vai viver 1997. Não tem a máquina do tempo para a gente voltar atrás. Nós vamos viver 2025. E nem a máquina do futuro para a gente viver 2030. O mesmo 2025 que você vai viver, eu vou viver. Você vai viver, você vai viver. Só que tem duas coisas no ano de 2025 que chamam a nossa atenção. Duas esferas de perspectivas. 2025 tem duas esferas de perspectivas. E essas duas esferas eu pego a figura do profeta e eu pego a figura do servo e denomino a figura do profeta como um homem que estava sendo conduzido por uma visão espiritual. E eu pego a esfera da visão natural e aplico a figura do servo. O ano de 2025 é para todos, só que vai depender da sua perspectiva de vida. Se você vai estar debaixo de uma visão espiritual ou se você vai estar debaixo de uma visão natural. A perspectiva, ela vem para todos, como Erickson diz, perspectiva é comum à vida. Seja ela negativa ou positiva, ambas são perspectivas. Mas eu vou escolher. Se eu vou viver um 2025 debaixo de uma visão espiritual, ou se eu vou viver um 2025 debaixo de uma visão natural. Vai estar diante dos meus próximos dias. Só que tem um problema a visão natural. 2025 é para todos. Só que quando eu opto em viver a visão natural, eu sou tomado pelo medo. Porque foi isso que aconteceu com o servo do profeta Eliseu. O servo do profeta Eliseu, naquela manhã que ele estava com a xícara de café quentinha, quando o servo do homem de Deus se levantou bem cedo pela manhã, viu que estavam cercados pelas tropas, carros e cavalos. Aí ele disse: ai meu Senhor, o que faremos agora? Meu Senhor, o que vou fazer, meu Senhor? A dúvida, esse vírus perigoso, instala no seu coração e na sua mente. Nós corremos o risco de permitir com que esse vírus prejudicial venha se instalar na nossa mente e no nosso coração diante do ano de 2025. E o que o medo faz conosco? Ele ofusca a sua fé. Hebreus 11:1 diz que a fé é a convicção, é a firmeza daquilo que nós não vemos. Então nós entendemos que o medo, ele ofusca a sua fé. O medo, ele enterra a sua fé. E o medo, ele anda de mãos dadas com a visão natural. Talvez você hoje está aqui: ai meu Deus, o que eu vou fazer do ano de 2025? Ai meu Deus, o que eu vou fazer dos próximos dias? Quais são os seus medos? Talvez o seu medo seja na vida financeira. Os boletos chegam, os compromissos chegam. Meu Deus, o que eu vou fazer?
Talvez o seu medo seja na saúde. Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu já tive a infelicidade de um final de ano. Minha mãe recebeu um diagnóstico em que no final de ano nós estávamos no médico fazendo cirurgia. Talvez você recebeu um diagnóstico que você vai precisar fazer um tratamento. Ai meu Deus, o que eu vou fazer? Talvez você esteja como esse servo, clamando e pedindo: o que eu vou fazer agora? O que será da minha família? O que será da minha casa? Só que é o seguinte, o medo, ele subestima você. Ai meu Senhor, o que faremos agora? Gente, pense comigo, o servo de Eliseu tinha visto Eliseu operar tantos milagres. Quantos milagres esse homem viu, assistiu de camarote, ele participou, ele não assistiu não, ele participou, ele presenciou, ele viveu junto com Eliseu. E agora então, o que o medo faz? Subestima o potencial que você tem. O medo vai tentar reduzir você, o medo vai tentar reduzir o seu potencial. Só que todo medo precisa de uma resposta. E qual é a resposta? É a visão espiritual. Deus está nos convidando para um tempo de posicionamento. Não é para um novo ano. Novo ano com antigas verdades. Novo ano com antigas verdades. E a verdade da palavra de Deus. Deus está nos chamando para posicionamentos. E um dos posicionamentos que o Senhor nos chama nessa noite é: desenvolva e tenha uma visão espiritual. Saia dessa atmosfera do natural e venha viver o sobrenatural que eu tenho para você. Aí nós entendemos que a visão espiritual é ter certeza do que esperamos agora. Meus olhos não estão vendo, mas pelos olhos espirituais eu enxergo que um dia vai acontecer. Os meus olhos naturais, eles enxergam como impossível, mas pelos meus olhos da fé, eu já vejo, eu já sinto, eu já enxergo, porque eu vivo debaixo de uma visão espiritual. E é sobre essa visão espiritual que nós somos convidados a viver. Significa saber que é algo real, mesmo que hoje não exista. Mas eu já posso chamar pelo nome como se existisse. É algo real mesmo que hoje não exista, mas pela visão espiritual eu enxergo. É sobre isso que Deus está nos convidando, para a gente sair desse habitat do natural e passar a viver esse ambiente do sobrenatural. É enxergar que as nossas limitações, elas têm um espaço, mas Deus com o seu poder, Ele chega e faz acontecer. Então por isso nunca será sobre nós, será sobre Ele. Nunca será sobre a nossa força, será sobre Ele. Porque quando o medo vem tentar diminuir o meu potencial, o apóstolo Paulo fala que quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. É debaixo desse ambiente, mesmo quando você não vê, debaixo da visão espiritual você enxerga. Então todo o problema que a visão natural traz, ele vai precisar de uma resposta. E a resposta é qual? É a visão espiritual. 2025 está aí, os meus medos estão aí, as minhas promessas não realizadas talvez fazem barulho,
Mas existe uma visão espiritual que transcende o meu ser natural. E essa visão, ela anda com a provisão. Essa provisão que nós vemos que o profeta diz em 2 Reis 6,16: não tenha medo. Quando o servo viu todas aquelas tropas, todos aqueles soldados, aquele exército, prontos para ir contra o profeta e contra ele, o profeta recebeu a mesma mensagem, mas ele não entrou em desespero, porque o seu coração estava em Deus. Aí ele disse para o seu servo: não tenha medo. Deixa eu falar com você nessa noite. Será que você é capaz de ouvir o sussurro do Espírito Santo dizendo a você nessa noite: não tenha medo? Será que você pode deixar com que Ele acalme o seu coração e dizer à sua alma nessa noite: não tenha medo? Aquele homem então disse: aqueles que estão conosco são muito maiores e muito mais fortes do que eles. Os que estão conosco são maiores e mais fortes do que eles. Só para você entender, era sobre isso aqui que aqueles dois homens estavam vivendo. Nós temos o profeta e o seu servo. Eles estavam envoltos de soldados, um exército estava ao seu lado. Talvez você chegou aqui hoje cercado de problema, cercado de dificuldade, cercado de situações, mas o Senhor fala contigo nessa noite: não tenha medo, porque o que está com você é maior do que os seus problemas. Não tenha medo, porque o que está com você é maior do que as suas dificuldades. Talvez esta seja a nossa realidade. Nós estamos encurralados, nós estamos cheios de problemas, mas Ele diz hoje: não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, porque eu estou contigo. William disse: o com Deus é a maioria. Ei, se você estiver com Deus e o seu coração nele, você e Deus é a maioria. Você e Deus é a maioria diante das suas dificuldades. Você e Deus é a maioria diante dos seus problemas. Tomás de Aquino disse: a providência divina jamais abandona aqueles que confiam em seu poder invisível. É sobre esse Deus que nós estamos falando aqui nessa noite. É sobre essa visão espiritual. Eu não enxergo, mas eu creio. Eu não enxergo, mas eu sei que Ele está comigo, porque Deus é Deus da provisão. 2 Reis 6,17, então Eliseu orou: ó Senhor. Olha a diferença de quem está debaixo de uma visão espiritual para quem está debaixo de uma visão natural. Ó Senhor, abre os olhos dele, para que veja. O Senhor então abriu os olhos do servo, e ele viu as colinas ao redor de Eliseu cheias de cavalos e carruagens de fogo. Deixa eu te mostrar. No primeiro momento, antes dos olhos do servo estar aberto, olha o que ele enxergou. Mas depois dessa oração, olha o que ele passou a ver. Olha o que ele passou a enxergar. Deus estava com ele. Você sabe o que nós precisamos fazer, Senhor?
Coloca nos meus olhos o seu colírio celestial, para que eu enxergue o que os meus olhos naturais não conseguem enxergar. É sobre isso. Quando os olhos daquele servo foram abertos, ele enxergou que Deus estava com eles. Deixa eu te falar, nós não conhecemos 2025. 2025 é o invisível. Nós não sabemos o que nos espera, o que nos aguarda em 2025. Mas se você abrir os seus olhos espirituais hoje, você poderá compreender que Deus já está lá. Deus já está lá com você. Deus já está lutando as suas batalhas. Deus já está guerreando as suas guerras. Por isso nós entendemos que em 2025, andar sobre as águas não será o milagre que você precisa. Em 2025, o que você realmente precisa é andar no Espírito, para que realmente você venha ser um homem e uma mulher com um coração grato, que não tem nada a ver com discurso, mas o estado do meu coração em Deus, e eu então começo a enxergar o que eu não enxergava. Por isso, nesta noite, fique de pé e abra comigo Salmos de número 136. Salmos de número 136. Eu vou ler a primeira parte desse salmo, a parte A, e você vai ler a parte B. E está descrito: seu amor dura para sempre. Pega a sua Bíblia, leia com alguém que está do seu lado. Nós vamos entender nessa noite que gratidão é posição do coração. É isso que a teologia de Paulo está trazendo. É a posição do nosso coração. O profeta tinha esse coração posicionado em Deus. Somente assim ele conseguiu enxergar o invisível. E ele enxergou que Deus estava com ele. 2025 é invisível. Eu não conheço, eu não estive lá. Mas eu sei que Deus vai estar comigo. Você sabe que Deus vai estar com você. Leia comigo, você vai ler a parte B, tá bom? Toda a igreja, só a parte B, quando diz: seu amor dura para sempre. Mas eu quero um lindo coral. Encha o seu pulmão e eu quero ouvir um lindo coral. Vou começar. Dei graças ao Senhor porque Ele é bom. Dei graças ao Deus dos deuses. Dei graças ao Senhor dos senhores. Dei graças ao único que realiza grandes maravilhas. Pode ser melhor. Dê graças àquele que criou os céus com muita habilidade. Dê graças àquele que colocou a terra no meio das águas. Dê graças àquele que fez as luzes celestes. O sol para governar o dia. A lua e as estrelas para governarem a noite. Dei graças àquele que matou os filhos mais velhos dos egípcios. Ele tirou Israel do Egito. Agiu com mão forte e braço poderoso. Dei graças àquele que abriu o mar vermelho ao meio. Fez Israel atravessá-lo a salvo. Mas lançou o faraó e seu exército no mar vermelho. Dei graças àquele que guiou seu povo pelo deserto. Dei graças àquele que feriu mortalmente grandes reis. E matou reis poderosos.
Senhor, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã, entregou a terra desses reis como herança. Sim, como herança a seu servo Israel. Ele se lembrou de nós em nossa humilhação, livrou-nos de nossos inimigos. Ele dá alimento a todos os seres vivos. Dei graças ao Deus dos céus que está preparando um 2025 cheio de graça, de saúde, de paz, de alegria para cada um aqui nessa noite. Aplauda o nome de Jesus. Seu amor dura para sempre. O amor dele dura para sempre. O amor dele não tem prazo de validade. É sobre esse amor que nós estamos falando aqui nessa noite. É sobre esse amor que está o nosso ano de 2025.